Bom dia a todos, a todas, os jovens aqui presentes. Eu querendo falar daqui, porque quando eu estava sentado, eu olhei para essas poltronas e falei, mas que coisa maravilhosa, são muito bonitas. Mas para um jovem senhor como eu fico com alguma dificuldade. Você fica um pouquinho de costa, parece que você está relaxado demais. E de frente, eu preferi falar aqui desse púlpito. Bom, primeiro, cumprimentar a Prefeitura Municipal, Rodrigo, e pela realização desse evento, juntamente com todos os parceiros. E eu fico muito feliz, aqui uma pequena ironia apenas, não nada com a Prefeitura, eu fico muito feliz de estar fazendo esse evento quando a crise hídrica já acabou, e, segundo o governador do Estado de São Paulo, já tem 5 anos de água garantida aqui para vocês, sem nenhum tipo de problema. Então, fico muito feliz de estar podendo fazer esse evento nessas condições, e ainda mais quando, vindo de carro, ouvi de que, como mérito e prêmio por essa abundância de água aqui na região metropolitana de São Paulo, vocês estão todos felizes de pagar mais 8,6% na conta de água aqui em São Paulo. Eu quero cumprimentar também o Nelton. Eu sou um fã do Cultivando Água Boa, a Agência Nacional de Água, nós temos feito diversas parcerias, mas eu queria aqui também registrar a dificuldade que nós estamos encontrando de ampliar o Cultivando Água Boa no nosso país. É inacreditável que o setor elétrico brasileiro, com toda a pujança que o setor tem, exceto Itaipu, não tenha incorporado em outros reservatórios do Brasil as práticas participativas, democráticas do Cultivando Água Boa. Nós estamos ampliando o Cultivando Água Boa com o apoio do Itamaraty para outros países da América Central, mas ainda com muita dificuldade de fazer a ampliação do Cultivando no nosso próprio país. Fiquei feliz quando o governo de Minas Gerais anunciou que o Cultivando Água Boa, adotado pela Copasa, passa a ser uma política pública. Fico contente também porque nós estamos fazendo aqui uma cumplicidade, juntamente com o Comitê da Bacia do Doce, para que o processo de recuperação do Rio Doce, da Bacia do Rio Doce, em função do acidente de Mariana, ele utilize para a prática dos seus programas naquela bacia para recuperação a metodologia da participação social do Cultivando Água Doce, porque, do nosso ponto de vista, seria um contrassenso o proprietário rural, as comunidades que foram todas atingidas, receber, nada contra as consultorias, mas receber ali um consultor, plantar um monte de árvores, adotar uma série de medidas, chegar para o produtor rural, falar, assina aqui, seu problema aqui está resolvido, e o produtor, a sociedade, a comunidade não participar em absolutamente nada do processo decisório, do que, quando e como deve ser feito. Então, estamos fazendo essa parceria também para que consigamos fazer na Bacia do Doce uma escala que provavelmente possa ter repercussões internacionais. E aqui em São Paulo, além dessa iniciativa aqui do governo municipal, nós fizemos um esforço, estamos fazendo um esforço para que o governo estadual adote o Cultivando Água Boa no sistema Cantareira. Está um pouco lento, né? Porque isso nós anunciamos há 1 ano atrás, e de 1 ano atrás até hoje praticamente nada foi feito, mas agora, para o Cultivando Água Boa, que acabou de acontecer, o secretário Braga nos comunicou de que será feita uma reunião com o governo do Estado de São Paulo para que a gente possa adotar o Cultivando Água Boa também no sistema Cantareira. Quero alertar que essa não é uma discussão simples, muito difícil de ser feita. Depois eu quero entrar em alguns aspectos da legislação e da capacidade de cada um de poder fazer as políticas públicas efetivamente no território, mas nós enfrentamos muitas discussão técnica a respeito das vantagens ou desvantagens, nesse caso desvantagens, de aplicar o Cultivando Água Boa, de recuperar o torno dos reservatórios do sistema Cantareira. Eu cansei de ouvir, vários de vocês com certeza já ouviram também, plantar em torno do Cantareira não resolve nada. É um sistema pequenininho, não vai mudar nada da realidade. Quando você colocar a árvore durante um certo tempo, a árvore, inclusive, vai retirar a água do reservatório e não produzir água.
e uma série de dificuldades, é incrível, mas uma série de dificuldades ainda, de pessoas importantes, né, que têm formação, cultura, participação em organismos internacionais importantes, ainda a dificuldade de conseguir implementar. Mas é o que eu quero assegurar a vocês aqui, com conflito, sem conflito, como nós temos a dominialidade sobre uma parte dos reservatórios, pelo menos uma parte dos reservatórios do Cantareira, a outorga de 2017 do Sistema Cantareira terá como condicionante a recuperação do entorno desses reservatórios. Essa é uma questão absolutamente resolvida, por mais que a gente venha a ter problema de toda a natureza. Cumprimentar também a Miriam, a Solange, a Mônica. Penso que essa parceria entre a sociedade civil e os municípios é muito importante, particularmente com essa visão dos municípios produtores de água e do cuidado que a sociedade tem e de que todos aqueles beneficiados por essas condições eles possam participar e contribuir para que, efetivamente, ser um município produtor de água não se transforme num sinônimo de um município pobre, de um município sem desenvolvimento social e econômico para a sua população. É preciso que todos entendam a necessidade de trabalhar nessa perspectiva. Fico muito feliz quando você anuncia a constituição de uma bancada em prol da água. Gostaria muito de recebê-los. Sinto muito a falta de uma bancada com essa natureza. O Congresso Nacional não tem, a água é um assunto onde os deputados, senadores, governadores, todos, ministros, vão falar sobre a água, enaltecem a água é vida, a água é isso, a água é aquilo, acabou, sai, vai discutir outro assunto. As guerras do futuro serão pela água, a água é mais cara do que petróleo, e depois absolutamente nada em torno desse tema. Nós temos bancada de tudo no Congresso Nacional, mas ainda não temos, com a representatividade e força necessária, uma bancada. Então, dessa direção. Fico muito feliz, e acho que essa bancada já tem, inclusive, uma primeira missão, que é fazer aprovar no Congresso Nacional a Lei de Pagamento de Serviços Ambientais, que é um absurdo que o Brasil ainda não tenha aprovado, muito embora já tenha lá o projeto, há vários anos, não tenha um projeto, uma política de pagamento de serviços ambientais, que ajudaria e muito, porque, saibam, nós não conseguimos sequer colocar recurso público numa propriedade privada, né? Para fazer o programa Produtor de Água da Agência Nacional de Água, nós temos que contornar uma série de obstáculos, inclusive jurídicos, às vezes até com responsabilidade pessoal, se não houver um entendimento por parte do Ministério Público do que está sendo feito ali, naquele local, e a necessidade de investir concretamente na propriedade privada. Então, é fundamental aprovar a Lei de Pagamento de Serviços Ambientais como uma primeira missão e trazer para dentro das áreas de preservação permanente, em particular, a aplicação imediata dessa política, inclusive fazendo uma ponte positiva, que eu acho que a água pode fazer, entre a necessária utilização produtiva das propriedades rurais brasileiras, mas também com a necessária preservação dessas áreas para a garantia de água em quantidade e qualidade. Queria cumprimentar o Dal. Fico muito feliz também quando você menciona sobre a necessidade da capacitação, preparação da imprensa brasileira para cuidar do tema da água, seja da água no aspecto das cidades, mas seja dela do ponto de vista mais geral, porque eu devo dizer que uma boa parte da fama que eu adquiri aqui em São Paulo, e particularmente aqui na Sabesp, eu devo à imprensa brasileira, porque eu, por muito menos do que esse sapinho e lama, já ganhei destaque, parecia que todas as intervenções, às vezes, eram exclusivamente de tom pejorativo. Você vai ao Congresso, passa 3 horas falando sobre o assunto, utiliza como estilo de linguagem alguma coisa mais popular, e a imprensa, muitas vezes, pela dificuldade de transmitir a complexidade de um sistema como esse que nós temos, depois simplifica tudo com uma frase de efeito. Samuel lembrava,
que numa conversa entre amigos, um jornalista estava ali perto, eu não percebi, eu disse que era mais fácil, em 2014, quando o Palmeiras, eu sou palmeirense, quando o Palmeiras estava para ser rebaixado, que era mais fácil o Palmeiras ser campeão do que o plano da Sabesp, que era um lixo completo, um desrespeito, inclusive, à tradição técnica da própria Sabesp, do que aquele plano dá certo. Então, ao invés de entrar no conteúdo técnico que nós expusemos daquele plano, vai uma simplificação. Então, é fundamental, eu acredito isso em todas as áreas, todas as especialidades, mas no meio ambiente já existe uma parte da mídia envolvida e preparada para isso, mas é fundamental também que a imprensa brasileira se qualifique para a discussão de um tema tão relevante como esse. Eu não trouxe uma apresentação, porque eu penso que até é importante ter uma certa liberdade, tentar dialogar no tempo que nós dispomos. Queria te adiantar que a Miriam me deu 10 minutos a mais. No tempo que a gente dispõe, de tentar conversar a partir da realidade da própria plateia, da expectativa da plateia, mais do que trazer para vocês uma série de informações que a maioria de vocês, especializados e tudo mais, já o faz, e quando tem dificuldade vai buscar em algum site especializado, no próprio site da agência. E eu queria fazer um pouco uma reflexão com vocês sobre o aprendizado, ou os aprendizados, ou alguns dos aprendizados, porque, obviamente, acho que nem tudo está absolutamente claro e tem muitas contradições ainda, e eu vou mencionar algumas delas de passagem, sobre as quais nós precisamos refletir, que essas crises hídricas, né, porque não temos uma crise hídrica, de uma maneira geral, como se menciona, do nosso país, nos propiciaram nesse período. Quero registrar que, muitas vezes, até a mídia também tem repercutido muito fortemente. Primeiro, que a crise entrou porque São Paulo e o Rio de Janeiro entraram numa crise desse tamanho, e agora, com esse pouco de chuva que aconteceu, parece que a crise também já acabou. A região do semiárido brasileiro enfrenta ainda o 4º ano da crise mais severa da história recente do nosso país. O problema no semiárido continua gravíssimo. Os reservatórios, os grandes reservatórios do semiárido para consumo de água, todos eles, seja no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará, inclusive, o Castanhão está com menos de 10% do seu volume útil, capaz de atender a região de Fortaleza. E quando chove um pouco, chove na parte do litoral, e aí parece que o problema no semiárido está resolvido, ainda mais porque resolveu São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, na verdade, esse problema ainda é um problema gravíssimo, e espero que a imprensa possa dar a cobertura adequada. No Paraíba do Sul, o problema está dominado, mas não está resolvido. A bacia do São Francisco, espero que com a novela essas questões todas possam aparecer com maior repercussão. Nós estamos com cerca de 32% dos volumes acumulados dos reservatórios, que é o volume mais baixo, fora os volumes mais baixos recentes desses últimos anos. Então, tirando esses últimos anos, nós estamos no volume mais baixo, e isso à custa de uma redução da defluência, quer dizer, do lançamento de água dos principais reservatórios, e ainda, muitas vezes, com uma grande incompreensão por parte da população. Hoje, está chegando no sistema, no reservatório de Sobradinho, um pouquinho mais de 700 metros cúbicos por segundo. Liberávamos, historicamente, naquele reservatório, 1.300 metros cúbicos por segundo. Estamos liberando 800, que é o que está permitindo que o reservatório se acumule. E é uma grande incompreensão de todos, inclusive, às vezes, até da própria Globo. Não, mas como é que vocês estão soltando 800 metros cúbicos, vocês estão matando o Rio São Francisco, quando, na verdade, estão chegando 700. Chegaram no reservatório de Sobradinho, ano passado, 200 metros cúbicos por segundo, tamanha a intensidade da crise. Então, o papel desses reservatórios é uma questão também muito complexa, né? Ainda de dificuldade, com muita dificuldade, de assimilação por parte da sociedade, inclusive do Comitê de Bacia Hidrográfica.
o comitê tem se posicionado sistematicamente contra as ações que nós temos praticado naquela bacia, e não fossem elas, os reservatórios de São Francisco estariam absolutamente secos. Alguém defende o que nós estamos praticando? Não. Mas, diante das condições anteriores de operação daqueles reservatórios, porque nós precisamos mudar a lógica com que o setor elétrico opera os reservatórios brasileiros. E diante da principal seca, da seca mais severa que nós estamos atravessando, essa é uma medida que tenta buscar segurança hídrica para o setor, para todos os usuários da bacia. Nós estamos adotando no Paraíba do Sul uma medida inédita, que é simples assim. Para vocês terem uma ideia, o começo da crise em 2014, no Paraíba do Sul, nós tínhamos mais água do que na crise anterior, que foi o apagão de 2002. E acabamos o ano de 2000, nos reservatórios, e acabamos o ano de 2014, no Paraíba do Sul, com menos água do que na crise de 2002. Se nós saímos de um patamar superior e chegamos num patamar inferior ao outro, por que foi feito isso? Foi por conta, sem nenhuma mudança, ninguém não foi ilegalidade, não teve nada de irregular, mas por que nós chegamos nessa condição? Por conta do padrão de operação desses reservatórios que estão voltados prioritariamente para a geração de energia elétrica, e é verdade, mas sem considerar os usos múltiplos associados e, principalmente, a palavra que tem que ficar no nosso dicionário, que é a palavra da segurança hídrica. Então, nós vamos conseguir gerar energia na média no Paraíba do Sul, mas nós não vamos ficar passando mais com essa situação onde a prioridade dos reservatórios é para a geração de energia elétrica. No Rio São Francisco, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos mudar a operação daqueles reservatórios, vamos mudar a operação dos reservatórios lá em Ilha Solteira por conta da hidrovia, de tal maneira que, sem nenhum prejuízo para a energia elétrica, mas que esses reservatórios passem a ser operados olhando a segurança hídrica de todos os usos e não mais a prioridade absoluta para a geração da hidroeletricidade. Quais são os aprendizados, muito rápido, que nós temos em função dessas diversas secas? Muitos deles, para vocês, é até bastante repetitivo, mas eu acho que cada uma dessas frases tem um sentido muito profundo. O primeiro deles é a nossa fragilidade dos recursos hídricos diante de eventos climáticos extremos. Nós ainda reproduzimos a ideia de que o Brasil tem 12%, 15%, 18% da água doce superficial do mundo, que o Brasil é um país abençoado por Deus em todos os aspectos, talvez na política nem tanto, mas abençoado por Deus, e que nós não precisamos nos preocupar tanto assim com água. Além do problema da distribuição, que vocês conhecem também, essas crises mostraram a nossa completa fragilidade diante de eventos climáticos extremos. E, para isso, nós precisamos gastar atenção, gastar dinheiro, convidar as universidades, convidar as ONGs, convidar todo mundo para discutir seriamente como é que nós vamos trabalhar diante de uma situação onde as séries históricas não representam quase nada. Então, nós ainda, os hidrólogos, eu sou estatístico, e junto com eles, vamos pegar a série para fazer uma projeção de futuro. Essas séries não servem para muita coisa. Servem muitas vezes para a gente vir aqui, não aqui, mas falar de uma maneira geral, olha, fiquem tranquilos, está tudo bem, vai chover, está tudo tranquilo, quando a nossa insegurança em relação à consistência dessas séries para explicar o futuro é muito grande. Nós precisamos refletir profundamente como trabalhar nessa direção. A segunda questão, que também já foi dita aqui, é sobre a necessidade da mudança dos padrões de consumo. A crise, em certa medida, levou essa educação, essa percepção para as cidades brasileiras. 85% da população brasileira mora em cidades, 60%
em cidades de regiões metropolitanas, grande parte delas na região litorânea, e nós estamos trazendo essa dimensão. As pessoas precisam mudar o padrão de consumo. Muito embora a legislação e as empresas de saneamento fiquem dizendo para vocês, consumam água, a crise já acabou, consumam água. Felizmente, uma parcela da população está mudando o seu padrão de consumo, mas isso é pouco, porque nós precisamos mudar esse padrão, seja também nas indústrias, mas seja também na agricultura brasileira. 70% da água, isso é um número padrão para países que têm a agricultura como base da sua economia, 70% do consumo de água ele se dá para a irrigação. E o Brasil tem um potencial de expansão das áreas irrigáveis muito grande, principalmente em regiões onde tem água, porque, acreditem ou não, o Plano Nacional de Irrigação foi feito com olhos na irrigação. Tem nenhum link, nenhuma conexão com as questões de disponibilidade de água. Então, nós precisamos trabalhar também a mudança desses padrões. E, na mudança desses padrões, a introdução de mecanismos que vários aqui já mencionaram, o combate à poluição, por exemplo, é inacreditável que São Paulo se predisponha, particularmente a região metropolitana de São Paulo, a avançar sobre novos mananciais nos custos altíssimos e não se predisponha a gastar com a preservação e a despoluição dos mananciais já existentes. A água reservada, a água existente na região metropolitana de São Paulo, se toda ela recuperada, é suficiente, aí sim, para que a gente possa dizer que a crise hídrica acabou, aliás, nem teria começado na região metropolitana de São Paulo. Mas não, nós vamos buscar no São Lourenço, vamos buscar no Juquiá, como foi dito aqui, vamos buscar mais longe, e esse mais longe é sempre perto de alguém, e particularmente, vocês vão ver a próxima discussão, são duas. Uma, trazer água de Jurumirim e trazer água da bacia do rio Juquiá. E ali também é uma questão delicadíssima, tem muita contradição entre buscar essa água e manter aquela água em qualidade. Eu particularmente defendo moratórias, nós não podemos sair fazendo obra de infraestrutura em tudo quanto é lugar, comprometendo essa decisão para gerações futuras. Nós precisaríamos fazer um grande pacto de despoluição na região metropolitana de São Paulo, para que a gente possa oferecer segurança para toda a população. E, por último, questões de mudança na nossa institucionalidade. A crise também mostrou que, muito embora nós tenhamos uma legislação recente, reconhecida internacionalmente, produto da contribuição, eu acredito até que de várias das pessoas que estão aqui, a Lei de Águas, mas a crise mostrou limites evidentes. E quando a gente fala em limites, tem sempre aquela turma que fala, não, a coisa é porque a legislação ainda não foi cumprida integralmente, então não precisa mexer na legislação. Eu, particularmente, acho que a legislação tem limites muito grandes que precisam ser enfrentados para que a gente possa sair dessa também com um aprendizado. O primeiro deles é o domínio da água. Vocês já cansaram de ouvir sobre isso. A água no Brasil é só federal ou estadual. É federal quando ela faz fronteira entre estados ou países, ou atravessa estados, e ela é estadual quando ela é subterrânea, toda ela é água do subterrâneo, é água estadual, ou quando o rio nasce e termina dentro do próprio estado. Dito assim, funciona. Quando você vai para a realidade, não funciona. No dia a dia, é importante que a gente tenha uma descentralização da água no Brasil. Não dá para fazer gestão de água no Brasil centralizada em Brasília ou através da Agência Nacional de Águas. Nós precisamos ter os estados fortes. Mas, em situação de conflito, a legislação não responde ainda adequadamente para as situações de conflito. Então, exemplos claros, simples. A transposição do rio Jaguari para o reservatório do Atibainha. O rio Jaguari, aquele rio Jaguari, é um rio estadual. Ali todos chamam Jaguari. Aí você pergunta onde é o rio Jaguari. Você não sabe para onde vai, porque tudo lá é Jaguari, Rio da Onça, é o reservatório e tudo mais. Mas esse reservatório do Jaguari, afluente do Paraíba do Sul, transpõe água do rio Jaguari, que é estadual,
para um reservatório Atibainha, que é um rio estadual. Dito assim, sem conflito nenhum. Porém, esse rio ele é importante para garantir fluxo de água e para garantir controle de cheia no Paraíba do Sul, que é um rio federal. Como resolver uma questão como essa? Ela quase acaba num conflito jurídico e, através de um amplo acordo, que depois foi assinado junto com o ministro Fux, se produziu um acordo. Eu gosto, acho que foi muito bom o ministro tomar uma decisão como essa, mas não acredito em soluções jurídicas para a gestão de água. Eu acho que o sistema de recursos hídricos tem que propiciar as suas soluções internamente. Aí, quando você vai para o Cantareira, é uma loucura, porque o Cantareira são 5 reservatórios, vocês já me viram falando sobre isso. O primeiro é federal, que passa água para um estadual, que passa água para um federal, que passa água para um estadual, que passa água para um estadual. Como é que você resolve uma questão como essa? Como é que você resolve uma questão como essa quando esses reservatórios, muito embora sejam federais, eles são federais porque eles vêm de Minas Gerais, mas Minas Gerais não tem nenhuma preocupação com o problema. Então, o problema é unicamente dos paulistas, como o governador de São Paulo insiste em fazer? Não é simples isso. E ele vai para o campo da política. Por exemplo, quando nós estávamos discutindo a renovação da outorga, e eu venho do PCJ, moro em Campinas, conheço aquela região muito bem, o governador de estado ligava pessoalmente para os prefeitos, para mobilizar os prefeitos para votar na proposta da Sabesp. E aí, a gente se mete ou não se mete numa situação como essa? Então, na nossa opinião, a questão da dominialidade precisa de uma solução. Não no dia a dia, porque no dia a dia ela precisa ser descentralizada, mas na ocorrência de conflitos, e isso não é uma responsabilidade do comitê, o comitê não consegue responder a essa questão, vou falar rapidamente sobre isso também, isso tem que ser algum ente responsável. E, na minha opinião, eu estou de passagem, não é? Meu tempo já se acaba lá na Agência Nacional de Águas, mas nós não podemos permitir que, antes de uma tentativa de acordo entre todos os usuários, a questão da solução seja a judicialização. Nós precisamos também trabalhar muito o papel dos comitês de bacia hidrográfica. E quero aqui dizer a vocês que eu tenho uma visão ambígua a respeito dos comitês de bacia hidrográfica. Muito embora, como princípio, até pela nossa tradição, os comitês são efetivamente o órgão mais adequado para a decisão sobre a gestão de água na bacia hidrográfica, a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a bacia hidrográfica? Porque o recorte de bacia hidrográfica também é um recorte que, muito embora ele seja natural, você pode considerar a bacia hidrográfica na dimensão que você deseja. A bacia hidrográfica do Alto Tietê, por conta do Cantareira, é uma bacia hidrográfica independente da bacia do PCJ? Mais de 80% da água do PCJ é transferida aqui para a bacia do Alto Tietê. Como trabalhar isso separadamente? E é engraçado, porque na discussão da outorga, e a vida é assim, mas isso nos faz refletir e criar mecanismos que sejam mais democráticos, não menos democráticos. O Alto Tietê, obviamente, se preocupou com as condições de abastecimento da região metropolitana de São Paulo. É ilegítima essa decisão? Não, não é legítimo, não é ilegítimo. Quantas vezes o comitê do Alto Tietê se reuniu com o comitê do PCJ para tratar da outorga de bacia? Nenhuma. Nenhuma. O Comitê de São Francisco, quando nos diz, não, deixa a água no São Francisco durante o período de chuva. Quando acabar o período de chuva, a gente senta para ver se aí a gente economiza ou não, quando todos nós sabemos que o período de acumulação de água é no período de chuva que você tem que guardar água. Qual é o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica em torno disso? Eu estou convencido de que os comitês não têm condições de resolver situações de conflito. Estou convencido, me desculpem, eu sei que eu falo isso nos encontros, inclusive, de comitê. Por que na situação de conflito ele não consegue resolver? Porque imaginamos que nós somos nós 4 aqui, os usuários de uma bacia hidrográfica. Eu sou um usuário. Uma decisão deles 3 contra a minha posição em termos de uma situação de crise é uma situação democrática? Mas o meu uso é um outro uso.
E isso tende, inclusive, a produzir um descrédito nos comitês de bacia hidrográfica. Um descrédito nos comitês de bacia hidrográfica a partir de uma superavaliação da condição do comitê de bacia hidrográfica de resolver seus problemas. O que os comitês têm condições de fazer e não fazem, na minha opinião, adequadamente? Primeiro, planos de bacia hidrográfica que sejam efetivamente planos de bacia hidrográfica e que prevejam condições gerais de solução durante o conflito. Mas, no conflito, você tem que ter uma mediação. Por quê? Porque as crises são imprevisíveis. Nós não sabemos como será a próxima crise. Nós nunca tínhamos vivenciado uma crise igual a essa, nunca vivenciamos uma crise no São Francisco igual a essa, nunca vivenciamos uma crise no Paraíba do Sul igual a essa. Então, se nós não redefinirmos também o papel dos comitês de bacia hidrográfica, nós vamos enfrentar problemas aonde, na minha opinião, ao invés de mantermos uma visão ampla, nacional, geral, sobre a água, nós vamos começar a tomar a água como uma propriedade privada do comitê de bacia. E aí o comitê diz, não quero nem saber, a água aqui é nossa, o problema é só nosso, o que vocês têm que ficar dando palpite num problema que é só nosso? O rio São Francisco é um rio só das pessoas que moram na bacia do São Francisco? Os brasileiros podem falar sobre isso. O Paraíba do Sul é um rio só das pessoas que moram no Paraíba do Sul? E assim sucessivamente. Isso fica mais grave, aí eu vou caminhar para o encerramento, que eu acho que eu me prolonguei um pouco. Isso fica mais grave quando todos nós queremos que os comitês de bacia hidrográfica sejam comitês sustentáveis, que eles possam ter recursos para fazer as suas atividades, fazer os planos de bacia, para que eles não precisem ficar dependentes, como são até hoje, de recursos públicos. Mas, em primeiro lugar, qual é a vontade política real dos comitês de bacia hidrográfica de implementar todos os instrumentos previstos na legislação? Não falo nem do enquadramento, que é um negócio ultra complexo, mas da cobrança pelo uso da água. Os comitês não fazem isso. E os usuários, muitos dos usuários, vão para o comitê de bacia hidrográfica, não nós aqui da sociedade civil, mas muitos dos usuários vão para o comitê de bacia hidrográfica para impedir que o comitê de bacia hidrográfica tome alguma medida contra o usuário. Se nós começarmos, como os comitês têm colocado, a repassar automaticamente recursos que vêm pela cobrança do setor elétrico, 0,75%, não os 6%, 0,75%, os comitês de bacia hidrográfica passarão a ter autonomia econômico-financeira. Quem de nós é contra uma autonomia econômico-financeira do comitê de bacia hidrográfica? Agora, se o dinheiro começar a chegar no comitê sem que tenha nenhuma legitimidade social sobre esses recursos, nós vamos transformar os comitês de bacia hidrográfica em sindicatos da água. O sindicato é meu, eu é que mando, ninguém toma conta, totalmente impermeável às posições da sociedade e olhando a bacia hidrográfica, que é aquilo que todos nós desejamos, como sendo uma nova região administrativa do país, a bacia hidrográfica. Aqui na bacia hidrográfica, quem manda somos nós e não temos mais nenhuma relação com o restante das pessoas que são afetadas por eles. Então, eu queria chamar a atenção para vocês, particularmente sobre os comitês, por conta dessa visão que cada vez mais eu vejo de fragmentação do Comitê de Bacia Hidrográfica. A outorga do Cantareira, ela é impossível, na minha opinião, de ser feita se não fosse integrando todos os reservatórios existentes aqui e que são afetados e afetam os demais reservatórios. Parar com essa divisão. Deveria ser uma outorga de todos os reservatórios, do Guarapiranga, do Alto Tietê, da Billings, do Alto Cotia, juntamente com o sistema Cantareira. Mas, como tem a divisão entre federais e estaduais, o Cantareira é de um lado, todos os outros comitês, todos os outros reservatórios ficam no âmbito do comitê, particularmente do comitê do Alto Tietê. Está correto isso, gente? E quando vai para dentro do comitê, acreditem, a decisão é corporativa, a decisão é muito estreita.
Então, nós precisamos fazer um esforço, e só vocês podem nos ajudar a fazer com que a gestão de água no Brasil ela seja efetivamente democrática. Efetivamente democrática. E a água no Brasil tem que ser entendida como um bem público, e não exclusivamente como um bem daquela exclusiva comunidade, daquela comunidade particular. É evidente que aquela comunidade precisa ser remunerada, é evidente que a opinião daquela comunidade precisa ser ouvida com um potencial diferente das demais comunidades, mas ela não pode ser ou predominante, como em alguns casos acontece, ou ser uma opinião praticamente inexistente sobre a questão da transferência da água do São Lourenço, por exemplo, aqui para a região metropolitana de São Paulo. Vocês já consultaram o que a população do Vale do Ribeira acha a respeito dessa posição? Mas aí vale a posição da mega metrópole aqui de São Paulo, numa decisão que, no fundo, na minha opinião, é também muito antidemocrática. Acho que, não como uma panaceia, mas para regiões como essa que nós temos aqui, envolvendo a região metropolitana de São Paulo e todo o seu entorno, a legislação brasileira precisaria prever instrumentos econômicos para a gestão dos recursos hídricos. Nós poderíamos ter pagamentos por serviços ambientais num potencial infinitamente diferente, de tal maneira que, por exemplo, a água economizada pelo PCJ, ela não venha necessariamente para São Paulo, mas se o PCJ aceitar que São Paulo pague por essa água, que eventualmente não faz parte, não está sendo utilizada no PCJ, você poderia ter água em quantidade em São Paulo e você poderia ter os recursos necessários para fazer na bacia do PCJ, poderia ser na bacia do Juquiá, qualquer bacia, no Alto Tietê, as intervenções necessárias. Então, eu queria encerrar também dizendo isso. A nossa legislação, nós não podemos ser fundamentalistas da 9433. Imaginar que a lei de águas é uma lei absoluta, né, que ela foi uma lei voluntarista, porque ela previu um modelo a ser implantado, ela não era o reflexo de um modelo já constituído no caso do Brasil. Os comitês de bacia hidrográfica ainda são jabuticabas do ponto de vista de como é que a gente faz a gestão efetivamente de recursos hídricos, e nós não podemos ter uma interpretação da legislação absolutamente fundamentalista. Nós precisamos aproveitar essa crise, aproveitar o aprendizado dessa crise, para que a água, efetivamente no Brasil, mude do patamar de gestão, mude o patamar na relação política e que a água passe a ser uma política fundamental, uma política pública fundamental, seja no município, seja nos estados, seja na União, que infelizmente ainda não é. Muito obrigado.